Boa noite, queridos. Vamos para mais um culto de adoração a Deus. Aproveite esse tempo inicial para convidar pessoas para estar conosco. Pode abrir novas salas. Vamos fazer uma oração para iniciar, para começarmos o culto desta noite. Amém? Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, abençoa agora, ó Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está ligada conosco, ó Pai, seja pelo Face, pelo Instagram, ou que verá no futuro, ó Pai querido, pelo YouTube. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de cada um, Pai, que se ligar neste momento. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor quebre, ó Pai querido, preconceitos, ó Pai querido, que destroem vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, cerca este lugar com a Tua proteção e cerca este lugar com o Teu cuidado. Pai querido, tudo é para Ti, tudo é para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos continuar orando pelos pedidos que nós temos, né? Pelo César e família, pelo Patrick e família, pela família da Virgínia, né? Que perdeu a irmã, infelizmente, pela saúde do seu José, lá da casa da Laís, pelos irmãos lá da família da Laís, o Ronald e o Batista, a Larissa, o Rodolfo, o Tylon, o Vitinho e a mãe Maria, né? Agradecemos a Deus mais uma vez pela recuperação da Elaine e agradecemos a Deus também porque passa bem a senhora Lourdes, a mãe da Nereide, né, que também nos pediu oração. Pedi também pela casa do Patrick, que Deus abençoe grandemente, e agradecer a Deus também pela vida da Crisonete e da mãe dela, lá de João Pessoa, na Paraíba, que graças a Deus estão bem, né, passam bem, né, tanto a mãe quanto a filha. Então que Deus abençoe. Durante a live você pode enviar para nós o seu pedido de oração, que nós vamos orar aqui por ti, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook nós temos uma pessoa aqui anotando os pedidos de orações, amém? Então vamos orar por esses pedidos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por cada pedido que chegou, te agradeço, ó Pai querido, pelos pedidos que o Senhor atendeu, ó Pai querido, já atendeu, Senhor. Em nome de Jesus, continue cuidando, ó Pai, da vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que tem encaminhado o pedido de oração, porque creem que o Senhor vai agir. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor transforme, molde, que o Senhor renove, restaure a vida de cada pessoa que está ligada a este momento, ó Pai, nessa transmissão conosco. Assim nós te agradecemos, assim nós te louvamos, assim engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Para quem ainda não conhece, nós temos um livro que eu escrevi, que se chama Portal para a Vitória, que está lá na amazon.com.br. Então você vai lá na amazon.com.br e digita, né, livro Portal para a Vitória, que vai aparecer exatamente essa capa que você está vendo aqui à minha esquerda ou à sua direita. Você vai ver a capa deste livro de minha autoria. Tem várias histórias, são histórias reais, são histórias que Deus me fez viver. Amém? E hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Coringa. Síndrome do Coringa. Então, se você não assistiu o filme, fica tranquilo que eu vou evitar ao máximo dar spoiler do filme. Mas é um filme que eu já estava aguardando há um certo tempo, porque eu já tinha mais ou menos ideia do que eles queriam falar neste filme, e eu já sabia que em algum momento eu ia ministrar alguma coisa baseada neste filme. Então, a Síndrome do Coringa é aquele negócio da mídia querer dizer que a pessoa ela não tinha escolha de vida, ela não tinha saída, ela tem que ser o que ela é, porque o mundo conspirou contra ela, tudo deu errado contra ela, então o Síndrome do Coringa, e eu que inventei isso de Síndrome do Coringa, é só para que você entenda que aquilo que
várias coisas que você passou na tua vida, várias coisas que você viveu na tua vida, você não pode deixar que estas coisas que você viveu, que elas direcionem de forma negativa a tua vida. E é em cima disso que eu quero ministrar o coração de vocês esta noite, sobre a Síndrome do Coringa. É um filme violento que, a título de curiosidade, principalmente agora eu ministrando isso aqui, vale a pena ver, mas é um filme para 16 anos para cima, mas você vai entender melhor até o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que eu creio que está de forma distorcida conforme apresentado no filme, é que o nosso passado ele não define o futuro. Então eu quero que você grave isso. O nosso passado não define o futuro, o nosso futuro. O meu passado ele não pode e não deve definir o meu futuro. Então o que eu vivi, o que eu sofri, não pode ser a minha base única de projeção futura da minha vida. Para você entender de forma mais clara, porque eu fui um ladrão no passado, não quer dizer que eu nasci para ser ladrão. O meu futuro pode ser diferente. Se eu passei fome no passado, não quer dizer que eu vou passar fome no futuro. O meu futuro pode ser diferente. Se eu vivi uma vida de abusos no passado, no futuro não quer dizer que eu continuarei vivendo sendo abusado. Não, nós precisamos romper muitas vezes com o passado. Você precisa colocar o passado no devido lugar dele. E qual é o devido lugar do passado? O devido lugar do passado é no passado, é lá atrás. É lá atrás. Você não pode deixar que as torturas que você viveu no passado, você não pode deixar que essas torturas venham acabar de alguma forma determinando o que você vai ser no futuro. Você não pode se tornar um coringa só porque ninguém te amou. Você não pode se tornar um coringa só porque te desprezaram ou porque te traíram. Você não pode mudar quem você é em Deus só porque alguém disse que você era outra coisa. Queridos, e isso pega. Eu conheço pessoas que se envolveram na prostituição simplesmente porque o pai ou a mãe sempre diziam, no passado, quando eram crianças, que seriam prostitutos ou prostitutas. Eu conheci um rapaz que ele se tornou um garoto de programa simplesmente porque o pai dele ficava chamando ele de mariquinha. E aí aquele negócio foi pegando aquele ódio, aquela raiva dentro dele, aquela vontade de bater no pai, mas ele sabe que não podia, então ele falou, eu vou fazer exatamente o que meu pai está fazendo. Então ele virou garoto de programa, um homossexual garoto de programa. Eu conheci, eu conversei com ele, eu estive frente a frente, ele sentou comigo, uma pessoa que eu posso adiantar que é maravilhosa, uma pessoa que tem talentos incríveis, mas que abandonou tudo na vida para viver uma vida com o peso do passado. Ele virou aquilo que disseram que ele seria. Por isso que aqui já é bom a gente já fazer um parênteses para o pai e para a mãe. O que vocês querem que seus filhos sejam? E aí, se você não tomar cuidado com o que você fala sobre a vida dos seus filhos, você pode estar desenhando, sem querer, desenhando o futuro dele. Então, quando você diz, esse moleque não presta, essa menina não vai ser nada na vida, essa nasceu para viver na miséria, essa nasceu para ser vagabundo ou vagabunda. Então, você tem que tomar cuidado de quais são as palavras que você está lançando sobre o futuro dos seus filhos. E você pode, sem querer, determinar. Você precisa começar a incentivar os seus filhos de que eles podem fazer o que é certo, de que eles vão dar certo, de que tudo vai bem na vida deles. Que você pode orar com seus filhos dizendo que eles vão ter um futuro próspero, de que eles não vão passar necessidade, de que eles, se eu moro
moro no lugar ruim, de que os meus filhos não vão morar na mesma situação que eu. Se eu moro no barraco, os meus filhos vão morar em casa de alvenaria. Se eu não tenho estudos, meus filhos vão estudar na faculdade. Então projete nos seus filhos coisas boas, porque hoje praticamente as igrejas precisam tratar o que as pessoas sofreram no passado por falta de sabedoria nossa, de pais. Então guarde isso no teu coração. Guarde isso no teu coração. Talvez você tenha escutado muito do teu pai. Talvez você tenha escutado muita coisa ruim da tua mãe. E você não percebeu, mas a tua vida está... e você está hoje vivendo exatamente aquilo que o teu pai ou que a tua mãe disse que você seria. Sabe, eu conheço gente do Nordeste que a mãe falou, você vai ser rapariga. E aí a filha falou que teve que lutar. A pessoa com quem eu conversei teve que lutar muito, porque a vontade era de ser o que os pais disseram que ela ia ser. Portanto, a Bíblia diz que bênção e maldição estão na ponta da tua língua, na ponta da tua boca. Então, a Bíblia diz também que se você desejar bênção, vem bênção. Se você desejar maldição, vem maldição. E preste muita atenção, não deixe... Mas eu quero que você que está vendo isso hoje, você que está assistindo agora, eu peço que você não deixe que o passado defina o teu futuro. Parece que não tem jeito. Mas meu pai era assim, pastor. Então, meu pai era alcoólatra e eu aprendi a beber desde pequeno. Não, você pode mudar isso agora. Pastor, meu pai, ele roubava bancos. Você pode mudar isso agora. Você pode conseguir o seu próprio dinheiro de forma limpa, de forma honesta e de forma digna. Mas, pastor, eu não sei fazer nada. A gente, quando não sabe fazer, a gente vai fazer qualquer coisa que aparecer e conforme a gente vai praticando, vai fazendo alguma coisa, a gente vai aprendendo coisas novas. Então, assim, confie, creia que o seu passado não define o seu futuro, porque se você não romper com o seu passado vai continuar sempre atrapalhando o seu presente e o seu futuro. Então, eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz para nós, portanto, lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então você tem que colocar no teu coração que Jesus Cristo, Ele pode colocar coisas novas, e Ele vai colocar coisas novas no teu coração. Ele vai fazer você andar em novidade de vida, Ele vai fazer você andar por lugares que você nunca imaginou andar, Ele vai fazer você caminhar em situações que você jamais pensou na tua vida que um dia estaria nessa situação. Então coloque no teu coração que o teu passado ele não define o teu futuro. E se hoje a tua vida reflete exatamente o teu passado, então está na hora de você romper com isso. Está na hora de você colocar um basta. Está na hora de você tomar uma decisão, sabe? E você não precisa fazer nada errado para se sobressair. Eu me lembro de um clássico. Tem um clássico aí nas TVs que é E o Vento Levou. E ele é tão clássico, era tanta gente, toda hora na televisão alguém falando desse filme, toda hora alguém falando, não, é demais, ela era pobre, mas ela decidiu que nunca mais ia passar fome na vida dela e assim aconteceu. Esse filme é um lixo. Esse filme é um lixo. Eu só fui assistir esse filme quando já estava, acho que com mais de 25 anos. Mas quando eu assisti foi uma frustração total, porque ela começou a enganar as pessoas para se dar bem. Veja, eu quero que você entenda que você não precisa denegrir, você não precisa destruir, você não precisa derrubar ninguém para ser abençoado. Porque quando Deus entra na história, é ao contrário, Ele abençoa você e abençoa os outros. E às vezes abençoa os outros por causa da tua vida. Então, Deus, Ele tem poder para te fazer uma nova criatura. Deus, Ele tem poder para que essas coisas fiquem no passado. Algumas coisas talvez você esteja carregando até por falta de perdão, então libere esse perdão logo, mas você precisa viver o novo de Deus. Você precisa viver o novo de Deus. Eu não sei o teu caso, eu posso falar por mim, eu morro de medo de coisas novas. Eu morro de medo de coisas novas.
Então, se eu tiver que fazer alguma coisa que é diferente do ambiente que eu já estou acostumado, aí eu fico todo desarranjado, fico com medo, babando e tremendo. Mas eu quero que você entenda que Deus ele faz isso de nos colocar em situações novas. José nunca foi governador, mas Deus colocou ele para ser governador e ele foi um dos melhores governadores que o mundo já viu. Então, você precisa entender que Daniel ele não foi preparado para governar cidades, mas ele governava como ninguém. Colocaram até várias para ele governar, porque ele governava como ninguém. Entenda isso, ele chegou num lugar desconhecido, era só um menino que não sabia de nada, não conhecia, a única coisa que ele conhecia era Deus, e Deus ele está falando que é suficiente para mudar a sua vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, Deus ele vai conduzindo a nossa vida como se nós estivéssemos vivendo estações. E de vez em quando vem o inverno, aquele que é mais incômodo. Às vezes vem o outono, quando parece que fica um pouco mais seco. Mas chega a primavera, quando as coisas começam a florir, quando as coisas começam a frutificar. Vem o verão, quando é mais confortável e você consegue curtir a vida de uma forma melhor. Então Deus vai tratando a nossa vida como se fosse por estações. Quando ele diz aqui, é uma nova criação e as coisas antigas passaram e surgiram coisas novas, ele está falando assim, eu tenho poder para mudar a estação da tua vida. Se hoje você vive numa estação, eu tenho poder para trazer uma nova estação para você. Eu tenho poder de sair da estação da tristeza para a estação da alegria, da estação da pobreza para a estação da fartura. Deus tem poder para mudar as estações em nós. Ele tem poder para mudar a estação ao nosso redor, o nosso ambiente. Então você precisa acreditar nisso. Não fique grudada no seu passado, não fique aí paralisado, como se não tem como, porque sempre foi assim. Esquece esse do sempre foi assim. Eu conheço uma história muito antiga que foi atribuída a Albert Einstein, mas não sei se foi ele que escreveu, que é tanta mentira que tem por aí, de autores, né? Você vê gente que você sabe, você conhece a índole, com cada frase bonita de efeito, com a foto da pessoa, eu não sei nem se a pessoa sabe que alguém divulgou aquilo. Bom, mas ele contava a história de 5 macacos que ficavam dentro de uma jaula e no meio dessa jaula tinha lá o cacho de banana. Colocaram uma escada, então o macaco ele subia a escada e pegava uma banana na hora que ele quisesse comer. Quando colocaram esses macacos dentro da jaula, colocaram essa escada e eles viram o cacho de banana, já o primeiro que viu já subiu correndo para tentar pegar uma banana. Só que quando ele tentava puxar a banana, espirrava um jato de água gelada em todos os macacos. Então todos os macacos ficavam molhados e com frio. E aí foi o segundo, quando o segundo subiu e espirrou, os macacos já entenderam que quando puxa a banana é que sai a água. Aí os outros 4 foram para cima dele e bateram nele. Com isso chegou uma época que nenhum macaco subia na escada para pegar a banana, porque sabia que se subisse a escada ele ia molhar os outros e os outros iam bater nele. Então, nessa ciência que eles estavam lá fazendo essa observação, eles tiraram um dos macacos e colocaram um macaco novo. Quando colocaram um macaco novo na gaiola, ele viu a escada e a banana pendurada, ele já correu para pegar. Quando ele foi correndo para pegar, ele nem encostou na banana, os outros 4 já grudaram nele, puxaram ele para o chão e bateram nele. Ele não entendeu, tentou ir de novo, puxaram de novo e bateram nele. Aí esse macaco não subiu mais para pegar a banana, porque ele sabia que se subisse apanhava. Chegou uma hora que trocou o segundo macaco, trocou o terceiro, trocou o quarto, trocou o quinto, trocaram todos os macacos. Então, os macacos que viram aquela água gelada cair não estavam mais dentro da jaula. Todos os macacos que estavam lá eram macacos novos, mas ninguém subia lá. O último que entrou subiu. Agora imaginem os macacos conversando. Isso não existe, estou viajando na maionese. O macaco perguntar, por que eu não posso subir lá, o último macaco que chegou, né? Dos 5 trocados. Por que eu não posso subir para pegar a banana? Sabe o que os outros 4 macacos diriam para ele? Eu não sei. Sempre foi assim. Desde o primeiro, ao mais antigo é ele.
nunca ele pôde pegar aquela banana. Então, você precisa tirar isso da tua vida, do sempre foi assim. Ah, pastor, mas na minha casa sempre foi assim. Com as minhas irmãs foram assim, pastor. Por que eu vou ser diferente? Meu pai e minha mãe passou pela mesma coisa. Por que eu seria diferente? Não. Deus pode fazer uma coisa nova na tua vida. Agora entenda de forma lúcida que a Bíblia diz pra gente que todos nós teremos aflições. E nem por isso eu vou me tornar um coringa. E nem por isso eu vou me querer vingar das pessoas que estão bem. E nem por isso eu vou ficar com raiva de quem tem mais do que eu. E nem por isso eu vou querer destruir a vida de alguém que não me ajudou. E nem por isso eu vou me tornar um assassino. Todos nós passamos por aflições. Todos nós. Todos nós passamos por dias difíceis. A Bíblia diz, todos nós passamos por dias maus. Mas eu não posso deixar que estas situações e circunstâncias novas definam quem eu sou em Cristo Jesus e quem eu sou em Deus. Sabe, uma coisa errada que deu na tua vida hoje não quer dizer que tudo que você fizer para frente vai dar errado. Uma dor que você sentiu no passado não quer dizer que agora sempre você vai sentir uma dor. Por exemplo, tem gente que sofreu tanto na mão de um namorado cruel que ela resolveu que não quer mais saber de homens. Ou sofreu tanto na mão de uma namorada cruel também, eu ia falar Cruella, mas isso é do desenho, é do filme, mas que ele não quer mais ter relacionamento com ninguém. Eu conheci a história de um homem, eu acredito que foi em algum curso lá do apóstolo Neuza Tioca, eu aprendi a história de um homem que, quando ele casou, a mulher dele chegou, eles foram participar lá de um curso, lá de um curso de cura lá para eles, e perguntaram para o marido, está tudo bem? O marido falou, está ótimo, graças a Deus está tudo bem. É mesmo? E vocês vieram aqui para tratamento do quê? Não, eu vim mais para acompanhar minha esposa, mas está tudo bem. E aí perguntaram para a mulher, está tudo bem? E a mulher falou, não. Como assim? Ele está falando que está ótimo. Não, mas não está. Aí por quê? E aí pediram para o marido sair da sala e ficou só a mulher. Só a esposa. E a esposa começou a contar, falando, não aguento mais ser vigiada pelo meu marido. Eu não aguento mais ser vigiada pelo meu marido. Porque eu saio para fazer, ele sai para trabalhar, dá 10, 15 minutos ele me liga para saber se eu já acordei ou o que eu estou fazendo. Quando passa mais 30 minutos, ele liga de novo para saber se está tudo bem e o que eu estou fazendo. Se eu saio de casa para ir fazer alguma coisa, ele fica ligando a cada 5 minutos para saber onde eu estou, se eu já terminei, se eu já estou voltando. Eu não aguento mais essa situação. E aí, então, chamaram o marido, e eu estou falando bem breve, pulando muita coisa dessa história, mas chamaram o marido para conversar. E quando conversaram com ele, ele falou que não sabia, né, que estava sufocando a esposa e que ele fazia aquilo que ele fazia porque ele não entendia, porque ele achava que era uma questão de cuidado. Aí foram conversando com ele de forma mais profunda, mas por quê? O que você acha que pode acontecer? Até que chegou o momento em que ele se lembrou. Ele se lembrou que a mãe dele traía muito o pai dele. E o pai dele vivia doente no hospital. Então, a mãe dele, enquanto o pai dele estava no hospital, recebia outros homens em casa. E ele subia num pé de goiaba, que a mãe dele falava para ele ir para fora de casa, ele subia no pé de goiaba e ficava lá no pé de goiaba até o homem ir embora. A mãe dele não deixava ele entrar dentro de casa. Aí, veja, sem que ele percebesse, na cabeça dele, essa imagem da mãe ficou gravada nele que qualquer outra pessoa vai trair. Queridos, num relacionamento, num casamento, você precisa confiar na outra pessoa. Você precisa confiar que Deus está envolvido no casamento.
Porque senão você não vai fazer mais nada na vida a não ser conferir aonde o outro está. E o que é isso? Ele carregou aquilo que aconteceu no passado dele, ele carregou o que aconteceu no passado dele para o futuro dele. E agora ele estava ali fazendo de tudo para que não acontecesse aquilo que ele estava, mas sem saber, ele ficou, na verdade, um prisioneiro da situação do passado dele. Ele não resolveu. Porque se tivesse resolvido essa situação do passado dele, ele ia confiar na esposa e não ia viver tão preocupado quanto ele vivia. Então entenda isso. Você precisa entender que todos nós vivemos no nosso passado circunstâncias difíceis. Não há um que não viveu. É muito raro alguém falar que nunca viveu nada. Então você viveu. Agora você tem que tomar cuidado. Não deixe que essas aflições que fazem parte da vida determinar o seu futuro. Ei, porque Deus imagina que você sempre, pastor, eu vivi a minha vida inteira me rastejando ao chão, e aí Deus quer agora que você voe. Deus, ele criou você para voar, e você continua se arrastando no chão, e você continua se arrastando no chão porque durante todo o seu passado você se arrastou, você acha que tem peso te segurando, e Deus está falando, não, eu quero transformar a tua vida, você nasceu para voar, e eu quero fazer você voar. Você precisa sair dessa situação que você acha que está de forma permanente na tua vida. Não, Deus quer que você voe, você precisa voar. Você precisa voar. A Bíblia diz pra gente lá em João 16:33, na segunda parte, neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo, o seu passado não tem poder para te impedir de realizar o futuro que você sabe que Deus marcou para você. Não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que o inimigo te engane. O inimigo, ele gosta de ficar nos lembrando do passado. Mas se você olhar a Bíblia, Deus gosta de ficar te lembrando do futuro glorioso que ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, neste mundo teremos aflições, mas Jesus está dizendo, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Talvez hoje seja um período de aflição, e aí eu quero que você não olhe para essa aflição como, agora pastor, agora é o meu fim, agora não tenho saída, eu não tenho para onde ir. Eu quero que você olhe para Deus, eu quero que você olhe para Jesus, eu quero que você se lembre de promessas, ou se não tivesse, não vem nenhuma à tua mente, eu quero que você peça a Deus que Ele derrame promessas na tua vida. Eu quero que você creia que o dia de amanhã vai ser melhor. Então, passar por dias difíceis, eu já passei por muitos. Tive a tentação de me tornar um coringa, mas Deus me fez para ser algo melhor do que um coringa. Então, essas aflições que eu passei, elas não vão fazer com que eu seja um revoltado, com que eu queira destruir a vida dos outros. O terceiro conselho que eu te dou é não reclame. Não reclame. Vença os desafios. Não reclame, vença os desafios. Sabe? Eu gosto de dizer, e hoje isso para mim se tornou, graças a Deus, uma brincadeira, mas eu gosto de dizer que eu passei a minha vida 3 anos comendo ovo. Fiquei 3 anos comendo ovo. Então a única coisa que mudava na minha vida do cardápio de um dia para o outro é que às vezes eu fazia um ovo cozido, e faço um ovo cozido como ninguém, você precisa ver o ovo cozido que eu faço. Eu fazia um ovo cozido, ou fazia um ovo mexido, ou fazia um ovo frito, ou fazia um ovo de gema mole, misturava o ovo no arroz, ou, enfim, eu inventava. Passei 3 anos comendo ovo. Você já passou por isso? Tenta ficar 3 anos comendo ovo todos os dias. Mas você sabe, eu dava graças a Deus o dia que tinha ovo. Eu dava graças a Deus pelo dia que tinha o ovo. Porque pior do que comer ovo, só ovo, por 3 anos, é você não ter o ovo para comer. Eu me lembro de uma vez que meu pai conseguiu um dinheirinho
e o almoço parecia que não ia ter ovo, mas meu pai conseguiu um dinheirinho e pediu para minha irmã ir lá buscar o ovo para a gente. Meia dúzia de ovo, ia dar um ovo para cada um. E ela saiu lá para comprar o ovo. E passando o tempo, a gente com fome, nada do ovo chegar e todo mundo preocupado, cadê a minha irmã que não chega com ovo? E quando a gente foi olhar, saiu no portão para ver se via lá na rua, ela estava chorando do lado do muro de casa, antes de entrar no portão, estava chorando, porque no caminho eles davam aquele pacote de papel e um ovo se quebrou ali no meio. Então o líquido do ovo derreteu o papel embaixo e os 6 ovos caíram no chão e quebraram. E naquele dia a gente não teve ovo. Mas eu quero que você entenda. Veja o valor que tinha pra gente o ovo. É muito fácil a gente reclamar das coisas. E a gente não percebe que às vezes aquilo que a gente está reclamando está nos sustentando. A Bíblia conta que os hebreus, chegou um dia que eles começaram a falar que o maná, o pão que caía do céu, chegou um dia que eles começaram a falar, maná de novo? Maná de novo? Tipo assim, eu não aguento mais maná, mas eles precisavam entender, não tinha padaria, não tinha Extra, não tinha Carrefour, não tinha supermercado Dia, não tinha nada para produzir um pão para eles no deserto, e o pão caía do céu, e eles começaram a reclamar do pão que caiu do céu. E você sabe que a maioria dessas pessoas não conheceram as promessas, não chegaram à terra prometida que Deus tinha para elas, porque elas reclamavam. Uma coisa que Deus odeia, Deus abomina, é quando nós não sabemos pedir, nós reclamamos. Sabe? A pessoa chega, mas eu não queria isso, eu não aguento mais essa vida. Eu vou citar um exemplo da minha mãe, que a minha mãe falava assim, eu vou fugir dessa casa, eu vou embora, e Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus não quer que você fuja da sua casa. E Deus quer que você aprenda a agradecê-lo pela casa que você tem. Sabe, eu passei quase 20 anos da minha vida, por volta de 20 anos da minha vida, morando numa casa de 3 cômodos. Sabe quando chega esse tempo frio? Imagina uma porta que ela não ia totalmente até o chão e o vidro ainda da janela do banheiro era quebrada. A caixa d'água era muito perto do chuveiro, que era uma casa baixinha, muito perto do chuveiro. A água não caía com força, com volume. Então, no inverno, você fechava a água, ela começava a gotejar para ver se esquentava um pouco para você tomar banho. Mas eu tinha casa, eu tinha um chuveiro e eu tinha um banheiro para tomar banho. Precisamos aprender a enxergar do outro de outras formas. Pastor, mas você não sabe o marido que eu tenho. Tem muita gente que gostaria de ter o seu marido, hein? Pastor, mas você não sabe a esposa que eu tenho. Olha que tem muita gente que está aí solitária que se apresentasse a tua esposa ia querer a tua esposa para casar. Então nós temos que aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Não reclame, você precisa vencer os desafios. Não se torne um justiceiro coringa, você precisa vencer esses desafios. E eu creio que quando você aprender a não reclamar e aprender que existe uma condição pior para você estar, sabe aquela frase que as pessoas dizem assim, pior do que está não fica. Nunca diga isso. Deus tenha misericórdia e está repreendido em nome de Jesus. Nunca diga isso, porque sempre pode ficar pior. Sempre pode ficar pior. Eu já passei por diversas circunstâncias em que eu pensava assim, meu Deus, que negócio zoado de acontecer, que absurdo. E daqui a pouco ia acontecer uma coisa pior. E eu pensava, não é possível que vai acontecer uma coisa pior ainda. E acontecia uma coisa pior. Estou me lembrando aqui de quando eu estava numa empresa,
ali na região do Brooklyn, e teve um dia que tudo estava, a semana, né, já estava tudo dando errado. Sabe, tudo que eu fazia dava errado, nada acontecia de forma a fazer as coisas, sabe, se desenvolverem, as coisas andarem. E eu lembro que eu saí para almoçar, já eram umas 3 horas da tarde, aí fui sozinho almoçar e com a cabeça ali pensando, meu Deus, tudo tá dando errado, tudo tá dando errado. Tipo assim, não falta mais nada para acontecer. E aí, queridos, eu fui almoçar, comi alguma coisa rápida, voltei e na minha cabeça estava assim, só falta vir agora um passarinho e desculpe a palavra, mas foi o que eu pensei, só falta agora aparecer um passarinho e cagar em mim. É a única coisa que falta acontecer hoje de errado, porque o restante tudo aconteceu. E enquanto eu pensava isso, eu entrei, tinham várias árvores na frente da empresa, e a hora que eu passei pela catraca, o segurança olhou para mim, e eu ainda para ajudar, estava com uma camisa, um azul bem escuro, e o segurança olhou para mim e falou, ih rapaz, sujou aí. Quando eu olhei, um passarinho tinha cagado em mim, bem branquinho, sabe, bem melado, escorrido aqui no meu ombro. Então assim, não reclame de como as coisas estão, porque podem ficar pior. E talvez a nossa sorte só vai mudar quando a gente parar de reclamar. Já pensou nisso? Eu estava desempregado e arrumei um emprego que ganhava bem pouquinho e era 4 funções abaixo do que eu já tinha conquistado hierarquicamente numa empresa. Mas eu falei, eu preciso ir porque eu preciso alimentar minha família. E eu ia todo dia chorando de lamentação mesmo. Puxa Deus, como que eu posso estar numa situação dessa tal? E a minha situação só mudou o dia que eu fui chorando trabalhar e agradecendo a Deus porque eu me lembrei. E se eu não tivesse esse emprego? E se eu não tivesse esse pouquinho entrando? E se essa empresa não tivesse me contratado, mesmo com a minha idade e numa função que só tem jovens adolescentes praticamente? E se eles não tivessem feito isso? Então eu fui agradecendo. E ainda fui agradecendo a Deus. Espera aí, nada tem faltado para mim. E pessoas me ajudaram. E eu fui agradecendo pessoa por pessoa que me ajudou. E depois que eu agradeci pessoa por pessoa que me ajudou, nesse mesmo dia que eu saí chorando, recebi propostas de 3 outros lugares para trabalhar e para já mudar a minha história. Então, não reclame. E às vezes Deus está só esperando você começar a agradecer a Ele, porque não tem faltado, porque só tem ovo, porque o marido é esse, porque a esposa é essa, porque o filho é esse, porque a filha é essa. Deus está só esperando você ser grato para Ele mudar a tua história. Viver revoltado como coringa não vai te ajudar em nada, só vai piorar a tua situação. Romanos 12, 21 diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, ainda que você tenha tudo para reclamar, ainda que você tenha tudo para praguejar. Sabe quando a mulher de Jó disse, ei, amaldiçoa logo esse Deus e morra, e Jó não amaldiçoou Deus, mesmo passando perrengue que ele estava passando. Então, mesmo que você esteja passando um grande período de tribulação na tua vida, de angústia, de aflição, comece a perceber as pequenas coisas. Ainda que seja, pastor, não sobrou nada. Sobrou. Se você está me ouvindo, você ainda tem saúde para me ouvir. Então agradeça a Deus porque você ainda consegue ouvir. Talvez você esteja assistindo a live, então agradeça a Deus porque você consegue ainda enxergar e você consegue assistir. Talvez você está digitando aí alguma coisa, agradeça a Deus porque você ainda tem coordenação motora para digitar alguma coisa e teu cérebro ainda está funcionando. Então seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Ah, pastor, mas me fizeram muito mal, então começa agora a ser grato, a fazer o bem. A fazer o bem, a fazer coisas boas, que é assim, é para isso que você nasceu. E conforme você aprende a não reclamar mais e aprende a agradecer, Deus vem e começa a mudar a tua história. Amém? Graças a Deus. E a vitória, mesmo que você esteja vivendo dias muito complicados, a vitória vem pela fé. A vitória vem pela fé.
Então você, hoje, pastor, que mancada, hein, pastor? Porque eu já tinha até pintado meu rosto, já tinha colocado a minha boca aqui, eu já ia sair hoje matando todo mundo, já ia sair hoje roubando banco, já ia sair hoje atrás do meu dinheiro, pastor. Falei, então não faça isso, tira essa maquiagem da cara. Você não precisa usar máscara para nada, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você tem na sua casa. Deus sabe o que você não tem na sua casa. Deus sabe o que você gostaria de ter e não tem. Deus sabe todas estas coisas. Mas você precisa plantar no teu coração de que talvez aquilo que eu não tenha hoje, eu posso ter amanhã. Aquilo que eu não sou hoje, eu posso ser amanhã. O que eu não conquistei hoje, eu posso conquistar amanhã. Então, comece a trabalhar a tua mente para que a tua mente aprenda a agir e a viver pela fé. Aprenda a crer que você não está sozinho e que Deus pode reverter essa circunstância que você está vivendo. Você precisa começar a entender e a pedir que Deus faça este mover na tua vida. Você precisa pedir para que Deus mude de forma radical a tua história. Você precisa acreditar que o que você não tem hoje, Deus pode te dar amanhã. O que você não é, você pode ser. Então entenda que o seu futuro, ele não está preso ao teu passado. Ainda que o teu passado tenha usado correntes para te prender, você precisa em primeiro lugar mudar a forma, renovar, como diz a Bíblia em Romanos 12, renovar a tua forma de pensar, 12:2. Você precisa renovar a tua forma de pensar. Renovar a mente. Ou seja, você precisa começar a enxergar o mundo de forma diferente. A Bíblia diz que uma mulher estava com hemorragia e já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha com remédios, com medicamentos e com médicos. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais recursos para se tratar e a doença não melhorou em nada. Mas um dia ela ficou sabendo, ela ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar. Que Jesus passaria naquele lugar. E quando ela ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar, ela então se levantou e foi atrás de Jesus. Só que era uma mulher que estava com sangramento, então ela não podia se aproximar de ninguém. E quem a conhecia ia pedir para ela se afastar, porque o sangramento ele simbolizava uma impureza dela. Mesmo assim, ela foi, com as poucas forças que ela tinha, foi se arrastando até conseguir. Ela colocou no coração dela, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Queridos, ela não tinha escutado de ninguém sido curado tocando na roupa de alguém. Ela nunca ouviu um testemunho na televisão, e eu estou brincando, ela nunca viu um testemunho na televisão de eu fui, toquei no manto de Jesus e fui curado. Ela nunca ouviu numa rádio alguém falando, olha, Jesus passou pela cidade de Cafarnaum, uma pessoa tocou nele no manto e foi curado. Olha, Jesus curou uma pessoa que estava com sangramento. Ela não ouviu nada disso. Sabe o que eu quero dizer? Ela não enxergava a olhos naturais nenhum tipo de possibilidade de mudança de vida. Não tinha nada que dissesse para ela, tua vida vai mudar, mas tinha a mente dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que ele era conhecido como um Messias, ela sabia que ele era um homem de Deus, ela colocou ninguém ensinou isso para ela colocou na mente dela, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela foi e enfrentou a multidão que queria afastar ela de Jesus, tocou no manto de Jesus e ela foi curada. E ela foi curada. Então, era algo nela que não tinha cura. Mas ela colocou na cabeça dela que Jesus, se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então, é colocar na tua mente que se você crer em Jesus, você vai ser curado, seja lá do que for. Coloque isso, viva pela fé todos os dias de que Jesus é a pessoa que pode te curar, que pode transformar.
de tirar você que ficou preso tanto tempo, tantos anos em casa, e agora você está restaurado e voltar a uma convivência, de tirar você de uma situação de humilhação e agora te colocar numa situação de honra, de tirar você do isolamento e da solidão e agora te colocar no meio de pessoas que te admiram, que te honrem e que te amam. É Deus transformar, tirar você de uma situação em que você quer trabalhar, mas não pode, e agora Deus te restaura e você pode trabalhar. Então, é colocar no teu coração, é agir pela fé de que Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sorte de quem Ele quiser. Amém? A Bíblia diz pra gente lá em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, imagina que alguns gostam da teoria da conspiração de que o mundo, as coisas conspiram. Pra mim é puro Satanás, mas eu vou na tua linha aí. Então o universo está conspirando contra você. Então se o universo até agora conspirou contra você, eu quero que você coloque a tua fé em Jesus Cristo, de que tudo que o universo te prejudicou até agora, você crendo em Jesus Cristo, o universo não vai mais te prejudicar. E quando te prejudicar, ele não vai ter mais efeito duradouro. Por quê? Porque agora você mudou a sua forma de pensar. E se hoje eu cair, então eu me levanto, porque o Senhor me levanta. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu caí, eu me machuquei, mas eu me levanto. Eu estou ferido, mas eu vou ser curado. Eu estou doente, mas Deus vai trazer, vai me sarar. Eu estou perdido, mas Deus vai me dar uma direção. Eu estou sem sentido, mas Deus vai me dar um sentido de vida. Eu não sei o que fazer, mas Deus vai me mostrar o que eu devo fazer. Eu não sei para onde ir, mas Deus vai abrir os caminhos e mostrar uma porta aberta onde não existia a mínima possibilidade de alguém passar. Eu quero que você coloque no teu coração, você não pode se tornar coringa. E para você que já se tornou coringa, que vive fazendo mal, que vive se defendendo, dizendo, mas fizeram isso comigo, que você se arrependa em nome de Jesus Cristo e que você venha para os pés da cruz, que você venha para Jesus Cristo, que você entregue a sua vida a Ele, e o Senhor sabe tudo que te machucaram, tudo que te feriram, e Ele está disposto a te curar, e Ele pode mostrar para você que você tem saída. Não é só ser coringa, não. Você tem saída para ser um homem e para ser uma mulher de Deus. A mídia, a televisão, os filmes, eles tentam montar uma coisa tão bonita que no final você começa a chorar, tadinho, tinha que fazer isso mesmo. Não, é errado. O errado, como diz uma certa palavra de um amigo, que ele sempre colocava isso nas postagens dele no LinkedIn, o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. O errado é errado mesmo que todos estejam dizendo que é certo. Então, você tem saída sim. Você tem saída, você pode vencer. Pastor, o mundo conspira contra mim, mas Deus também trabalha a teu favor. Pastor, o mundo quer me destruir, mas Deus está de pé e ninguém pode destruí-lo. E Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Que você grave isso no teu coração. O teu passado não te define. O teu passado não te define. Deus é quem define o teu futuro. E a arma que Ele pede que você use para que você trabalhe junto com Ele na construção do teu futuro é que você use a sua fé. A fé de que Deus vai mudar a tua história. A fé de que Deus vai te dar uma solução. A fé de que Deus vai aplanar, tornar mais leve os teus caminhos. A fé de que ainda que eu caia, eu me levantarei. A fé de que ainda que eu esteja machucado, eu serei sarado. A fé de que mesmo que eu tenha sido ofendido, eu o perdoarei. É fé. Fé. Você precisa andar crendo. Fé é a certeza das coisas que você não vê. Mas você acredita, mas você tem convicção de que vai acontecer. A fé não são segundo os olhos naturais. A fé é segundo os olhos espirituais. Você precisa começar a crer no invisível. Senhor, mas não tem nada.
mas Deus pode fazer aparecer. Senhor, mas não tem recurso, mas Deus pode te dar. Senhor, mas não tem sabedoria para tal, mas Deus pode te dar sabedoria, conhecimento e entendimento. Então, é você agir pela fé, de que o que eu não sou, de que o que eu não tenho, eu posso ser e eu posso ter, porque Jesus é o meu Deus e porque Jesus é o meu Senhor. Que Jesus Cristo de Nazaré abençoe a tua vida com esta palavra. E que você não pense como coringa de que não tem saída. Deus tem uma saída para a tua vida. E Deus pode mudar a tua história. Amém? Eu quero mais uma vez aqui pedir pela família do César, né, que está no interior de São Paulo, pela família e vida do Patrick, pelo Senhor José, pelo pai da Laís, por toda a casa da Laís, da vida do Ronald, do Batista, da Larissa, do Rodolfo, do Tylon, do Vitinho e da Maria. Continuar pedindo a Deus pela casa da Virgínia, que perdeu a irmã, para que Deus console. Falei com ela hoje, já estão melhores, graças a Deus. Agradecer a Deus, porque também está bem a família da Crisonete, da mãe, lá em João Pessoa. Graças a Deus por isso. Pedi aqui também pela Ruth, que está com depressão, né, irmã da Lídia, e pela própria vida da Ruth. Ruth, que você grave essa palavra no teu coração, Ruth, que você renove a tua mente em nome de Jesus. O teu passado não define o teu futuro. E eu creio em Deus que o Senhor te dará essa vitória. Pelo Carlos Roberto, por conversão, e também por saúde e conversão pelo Carlos pai. Então, pelo Carlos Roberto, que é o filho, conversão, e pelo Carlos, que é o pai, saúde e também conversão. E a Laís também pede pela Ruth. Acredito que é a mesma pessoa da Aline, né? Que Deus abençoe, então, todos esses pedidos de oração, e eu quero orar por vocês ainda nesse tempinho que falta. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida de cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, para que o Senhor mude história, para que o Senhor as convença, Pai, pelo poder do Espírito Santo, de que há uma saída, há um escape, há um caminho, ó Pai, que às vezes nós não enxergamos, mas ele existe e o Senhor tem para cada um daqueles que estão ligados e ouvindo ou ouvirão essa ministração. Continuo te pedindo pela vida de todos aqueles, ó Pai, que têm enviado seus pedidos de oração. E hoje, principalmente, Pai, te peço pela vida da Ruth, do Carlos Roberto, do Carlos e também pela vida do seu José, Pai querido, que é uma situação bem grave, e te peço também pela vida da minha sogra, a senhora Hilda, que o Senhor cuide dela, que o Senhor traga a cura, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer, e que assim, em nome de Jesus, abençoamos todas essas pessoas. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor seja com vocês. Quando vocês receberem essas mensagens, quando elas estiverem disponíveis, compartilhem essas mensagens para que ela chegue a alguém que esteja precisando. Mas a síndrome do Coringa não vai atacar a vida de nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém